Boa noite, meus amados irmãos. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor em mais um domingo, nesta condição de quarentena, de isolamento. Juntamente com a sua família aí, vamos render graças ao Senhor, bendizer o seu santo nome. E vamos fazer isso iniciando com a leitura do Salmo de número 39. Convido você a abrir sua Bíblia em seu lar. O Salmo de número 39, para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 39. Diz assim o texto da palavra de Deus: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós nesta noite adoramos a ti, Senhor. Rendemos graças, reconhecemos a tua soberania, tua majestade, o teu poder sobre todas as coisas. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós nos alegramos na oportunidade de estarmos, Senhor, neste momento, dedicando este tempo à adoração do teu santo nome. Dedicando este tempo para lermos a tua palavra, para cantarmos louvores, para intercedermos, para ouvirmos, Senhor, a tua voz. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós rendemos agora ao Senhor todo louvor, toda a nossa adoração. Ó Deus, seja engrandecido, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos adorar a Deus diante da realidade do que nós lemos. O Senhor é soberano. Ele conhece todas as coisas. O Senhor tem todo o poder. Nada podemos esconder dele. Por isso, Senhor, começamos pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração e nos ajude, Senhor, nesse momento. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim.
leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos dizer mais uma vez: teus olhos revelam que o Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos sobre nós, Senhor. Teus olhos sobre nós. Obrigado, Senhor, porque os teus olhos estão sobre nós, que o Senhor sonda o nosso coração, que nada podemos esconder de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo vem à luz, porque a tua misericórdia, Senhor, está sobre nós e podemos nos arrepender dos nossos pecados. Podemos, Senhor, ter a nossa vida, Senhor, direcionada pela verdade, pela tua palavra, Senhor. E no fim de tudo isso, nosso coração desfrutará de paz, pela confissão, pelo arrependimento, pela reconciliação, ó Deus, contigo. Nós, Senhor, reconhecemos isso e agradecemos porque o Senhor, por intermédio da verdade, nos confronta, pela palavra do Senhor, nos alerta, nos adverte, nos repreende. Obrigado, Senhor, porque os teus olhos sobre nós nos enchem da tua paz. Nós te louvamos hoje, Senhor, e rendemos graças ao teu santo nome. Rendemos graças ao teu santo nome, Senhor. Confessamos, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que
Tu és o Deus Todo-Poderoso, digno de toda a glória, digno de todo louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Teu santo nome, Senhor, pois Tu és digno, Tu és o soberano Criador. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Senhor, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome,
santo nome. Tudo se confessar, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o Senhor, bendito seja o soberano Deus, o Senhor Criador, aquele que nos fez para a sua glória, aquele que julgará todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Amém. Amados irmãos, vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, mais uma vez, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 7. Domingo passado nós ouvimos os 6 primeiros versículos e nessa noite iremos avançar nesse capítulo e iremos até o versículo 8 do capítulo 12. Então, Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 7, até o capítulo 12, versículo 8. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Vamos orar. Senhor, nós oramos nesta hora, pedindo ao Senhor que mais uma vez fale ao nosso coração, por meio do que encontramos neste livro. Senhor, ajuda-nos a compreender, Senhor, os princípios aqui estabelecidos. Ajuda-nos, Senhor, a servi-lo, a adorá-lo, a cumprir, Senhor, com os teus propósitos, a viver, Senhor, para a tua glória, em todos os dias da nossa existência, debaixo do sol.
Ajude, Senhor, aos mais jovens nesta hora. Ajude, Senhor, aos que são mais velhos. Aos que já atingiram, Senhor, maior experiência, maior maturidade, maior tempo de vida. Aqueles que estão na meia-idade, aqueles que estão na melhor idade. Ó Deus, ser conosco. Sustenta-nos, Senhor. Ajuda-nos a olhar este mundo com as lentes da verdade, com as lentes da Escritura. E assim, ó Deus, honrarmos ao Senhor em todo o nosso tempo. Nós assim oramos e pedimos sabedoria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nos últimos 2 domingos, nós vimos em Eclesiastes algumas considerações sobre o que o mestre observou debaixo do sol, no que diz respeito à realidade da morte, à realidade da vida e à realidade de que não estamos no controle das circunstâncias. Além disso, ouvimos os bons conselhos sobre a necessidade de trabalharmos com esforço para obtermos recursos para o nosso sustento e com generosidade repartirmos aquilo que temos. Ouvimos nesse último domingo esses bons e sábios conselhos. E o texto de hoje apresenta aqui para nós um conselho e 2 grandes alertas. Nós temos aqui nesse texto um conselho e 2 grandes alertas. Esse conselho e esses alertas são aqui especialmente para os mais jovens entre nós, mas não exclusivamente para eles. Em certa medida, todos nós, adolescentes e jovens, adultos, senhores, filhos e pais, sobrinhos e tios, netos e avós, por meio desse texto, podemos aprender, podemos refletir, podemos experimentar mudanças em nossos relacionamentos e vida, a fim de que os nossos dias debaixo do sol sejam de muita satisfação e que sejam vividos para a glória de Deus, apesar das desgraças e dos momentos de trevas. Nos versículos finais, aqui do capítulo 11, do versículo 7 ao 10, nós encontramos o conselho do escritor de Eclesiastes nesse momento. Esse conselho aqui é dado, na verdade, ao longo do livro, e aqui é reafirmado com um tom mais direcionado à juventude. Ao longo de todo o livro de Eclesiastes, nós veremos, por vez ou outra, esse conselho surgindo a respeito da vida, a respeito de desfrutar a vida. E aqui, nesse texto, ele é reafirmado com um tom mais direcionado à juventude. Por isso, jovens, adolescentes que me ouvem, que me assistem, prestem muita atenção nas palavras deste sábio mestre, daquilo que está escrito, daquilo que nós iremos considerar daqui para frente. O conselho que nós encontramos aqui, mais uma vez, é desfrutar da vida em todos os dias. Desfrutar da vida em todos os dias que o Senhor nos conceder, que o Senhor te conceder, jovem. Aqui encontramos um refrão do livro de Eclesiastes, que é: viva plenamente. Desfrute da vida com intensidade. Desfrute da vida, dos dias que o Senhor te concedeu, que o Senhor está te concedendo nesta terra. Faça isso. Aproveite bem. O texto começa dizendo aqui que a luz é agradável,
e que é bom ver o sol. Logo aí no versículo 7, primeiro versículo do nosso texto. A luz é agradável, é bom ver o sol. Luz e sol são elementos opostos à escuridão e trevas. Eles indicam aqui claridade e apontam para a realidade da vida, a realidade de se estar vivo. A intenção aqui é descrever que quem está vivo deve aproveitar e viver. Aquele que está vivo, aquele que ainda está na luz, aquele que tem a possibilidade de ver o sol, deve aproveitar isso. Deve aproveitar e viver, ainda que venha a ter muitos dias de vida na face da terra, ou ainda que já esteja vivendo por muito tempo. Pois como o versículo 8 diz, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Então, você jovem, que está aí, nesta condição, talvez isolado, talvez ansioso, talvez desesperado, pense que o Senhor, saiba que o Senhor concedeu a você todos os dias da sua existência e que você deve aproveitar cada um deles, por mais que esses dias sejam longos, por mais que esses dias se estiquem na face da terra, em cada um deles você deve aproveitar a oportunidade de ver o sol, aproveitar a oportunidade de ver a luz. E aos irmãos que já estão aí vivendo por muitos e muitos anos, também temos aqui esta realidade, de que por mais que um homem viva, ele deve desfrutar a sua vida toda. Então, irmãos, senhores, senhoras que me ouvem, aproveitem também os dias, os anos que o Senhor tem concedido a você. Aproveitem também os dias de hoje. Desfrutem também daquilo que é possível nos dias de hoje. Se você está aí nos seus primeiros 25 anos de vida, desfrute disso. Se você já passou dos 25, de igual modo, desfrute dessa realidade. Desfrute do que cada tempo tem proporcionado a você. Se você já está beirando aí os 50 ou 60, ainda existe o que desfrutar. Ainda tem o que fazer. Desfrute dos dias que o Senhor está te concedendo. E se você já passou dos 60, dos 70, dos 80 e dos 90, como alguns dos nossos irmãos que congregam aqui conosco, também, meu irmão, minha irmã, há o que desfrutar. Há ainda o que desfrutar. Há o que fazer debaixo do sol. Há o que fazer para a glória de Deus. Há o que fazer para a glória de Deus. A seguir, o texto vai dizer para os mais jovens entre nós, nos versículos 9 e 10, acompanhe aí comigo. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Preste bem atenção nessas palavras, jovem. Aproveite a vida. O sábio aqui está dizendo: alegre-se. Olhe para o tempo da sua existência, olhe para a sua mocidade e viva alegremente. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Olhe para a vida, siga por onde o seu coração mandar,
até onde a sua vista puder alcançar, aquilo que você puder observar, até onde isso for possível, até onde você observar, até onde a sua vista alcançar, faça, siga por onde o seu coração mandar. Afaste do teu coração a ansiedade. Acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Em outras palavras, aqui o mestre está dizendo o seguinte: jovem, sonhe. É permitido, é possível sonhar. Sonhe, arrisque, corra atrás dos seus objetivos. Se levante, lute, conquiste, se alegre nos dias da sua mocidade, construa relacionamentos, se satisfaça com a vida. Mantenha-se distante do que produz ansiedade. Mantenha-se distante, mantenha o seu coração daquilo que produz ansiedade e fique perto do que proporciona satisfação, prazer, felicidade, alegria, jovem. Aqui também o texto diz: cuide da sua saúde, cuide da saúde do seu corpo. Faça exercícios, busque se manter forte e saudável fisicamente, emocionalmente, pois esse tempo e o vigor irão passar logo. Por isso, aproveite, desfrute desses dias com intensidade. Desfrute deste tempo da vida com intensidade. Que bom conselho, né, jovens? Nossa, ótimos conselhos. Como essas palavras são agradáveis aos ouvidos. E de fato é isso, jovem. Nós temos que aproveitar a vida, ela é uma só, ela é breve, e não podemos perder mais tempo. Se você prestou atenção na leitura do texto, você já sabe o que está por vir. Essas não são as palavras que representam todo o conselho que nós temos aqui em Eclesiastes. Se você prestou atenção, você já sabe o que está por vir. Mas se você não prestou atenção, eu quero te convidar a se atentar. Atente-se agora. Pois esse conselho que acabamos de ouvir, ele ainda não está completo. Ele ainda precisa ter palavras acrescentadas a ele. E assim, em cada etapa desse texto, nós iremos completar esses conselhos. Este conselho, melhor dizendo. Os dois próximos pontos, nós temos aqui os dois grandes alertas. E esses grandes alertas, eles servem, na verdade, para melhorar este conselho, para equilibrar este conselho. Nós temos que viver a nossa vida, nós temos que desfrutar dos nossos dias nesta terra, nós temos que levar isso em consideração, nós temos que festejar, nós temos que conquistar, nós temos que arriscar, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa saúde. Nós temos que trabalhar para termos esses recursos e desfrutarmos da vida da melhor maneira possível. Nós temos que ter esses recursos e também poder compartilhar uns com os outros em suas necessidades. Nós temos que aproveitar intensamente esta vida que Deus nos deu. Nós temos que aproveitar intensamente os dias e, como temos visto aqui, todos os dias que o Senhor nos concede. Mas nessa mesma parte do texto, especificamente aqui no versículo 9, nós também encontramos o primeiro grande alerta sobre viver essa vida plenamente, sobre como devemos viver, como devemos agir, como devemos fazer tudo isso que nós destacamos, que descrevemos aqui anteriormente. O primeiro grande alerta sobre viver a vida plenamente. Ao mesmo tempo em que o texto diz: desfrute sua vida toda. Alegre-se, jovem, na sua mocidade.
seja feliz, siga por onde o seu coração mandar. Ele também alerta: saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. O versículo 9 nós temos isso. Saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Pense nisso. Pense nisso. Considere esse grande alerta. Esse agora é o conselho quase completo. Quase. Ainda temos algo a acrescentar. Veremos isso mais adiante. E antes que você pense, jovem, que este alerta é um banho de água fria, eu quero dizer a você, não é. Este alerta não é um banho de água fria. Essas palavras aqui não surgem no texto. Este alerta não surge no texto para desconsiderar o que foi dito antes, de modo nenhum. Este alerta não surge aqui no texto para extinguir tudo o que foi dito até então. Não é uma pegadinha. Você pode e deve desfrutar da vida sim. Você pode e deve fazer isso com toda a intensidade. Mas deve fazer sabendo que Deus está levando em consideração todos os seus atos, todas as suas decisões, todas as suas escolhas, todos os caminhos em que os seus pés trilharem. Tudo isso. Esta é uma advertência muito séria. Ela nos ajuda a enxergar que pequenas e grandes escolhas, decisões e ações na vida devem ser colocadas em uma balança. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que foi dito, deve ser colocado em uma balança. De um lado, a aprovação de Deus, e do outro lado, a repreensão de Deus. De um lado desta balança, pesa a aprovação de Deus, e do outro lado desta balança, pesa a repreensão de Deus. Por isso, ao escolher, pense e coloque na balança. Se for para o lado da aprovação de Deus, amém. Se for para o lado da repreensão de Deus, pare e mude. Diante de algo a decidir, pense e coloque nesta balança. Se for para o lado da aprovação de Deus, amém, jovem. Amém, meu irmão. Se for para o outro lado, para o lado da repreensão de Deus, pare e mude. Meu irmão, minha irmã, jovens que me escutam, a vida deve ser vivida com intensidade, mas principalmente com santidade. Guarde isso em seu coração. A vida deve ser vivida com intensidade, mas principalmente com santidade. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Melhor do que desfrutar sua vida toda é viver toda a sua vida para a glória de Deus. Melhor do que desfrutar sua vida toda é viver toda a sua vida para a glória de Deus. Com alegria, em santidade, para a glória de Deus. Com contentamento, com felicidade, com satisfação, com prazer, em santidade, para a glória de Deus. Viver todos os dias nesta condição, neste objetivo, neste alvo, neste propósito.
O salmista perguntou no Salmo 119, como pode o jovem manter pura a sua conduta? E a resposta foi, continua sendo, vivendo de acordo com a tua palavra, Senhor. Mais adiante ele diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jovem, atente-se ao que a palavra de Deus diz. Considere isto como algo mais importante para a sua vida, para a sua trajetória. Busque sim se formar, estudar, obter conhecimento, uma formação, um salário, recursos, a constituição de uma família. Busque sim um relacionamento saudável com alguém para constituir uma família. Se case, tenha filhos, desfrute da vida, desfrute dos prazeres do relacionamento, desfrute dos prazeres da vida. Mas faça isso considerando a palavra de Deus. Faça isso em santidade. Viva de acordo com a palavra do Senhor. Guarde em seu coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. E mais adiante, neste mesmo Salmo, Salmo 119, nós encontramos: a tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ao mesmo tempo em que o texto de Eclesiastes diz, desfrute sua vida toda, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz, siga por onde o seu coração mandar. Ele também alerta, saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Viva em santidade. Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva desta maneira. Importância, meus irmãos, da palavra de Deus nessa vida plena nos leva agora para o segundo grande alerta desse texto. Ele nos leva para o segundo grande alerta desse texto. Deixando agora aqui o conselho completo. Seguindo para o capítulo 12, nós temos o segundo grande alerta sobre viver a vida plenamente, viver a vida intensamente. Logo no primeiro versículo, nós identificamos esse alerta por meio da expressão lembre-se. Nós temos aí, no primeiro versículo do capítulo 12, lembre-se do seu Criador. Lembre-se. Aqui, o escritor de Eclesiastes alerta a todo jovem. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, eu não tenho satisfação neles. Nesse nosso texto de hoje nós encontramos 3 vezes a expressão lembre-se, mostrando aqui que devemos viver, mas que também devemos pensar, ponderar, observar os princípios, trazer à memória algumas coisas e não apenas viver, mas lembrar, considerar, pensar, ponderar, observar o que a palavra de Deus diz, os princípios dela e trazer também à memória algumas coisas. No texto encontramos, lembre-se dos dias de trevas, pois eles serão muitos, capítulo 11, versículo 8. Depois, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Capítulo 12, versículo 1. E também, lá no versículo 6, ele diz, sim, lembre-se dele, do Senhor, antes que você morra. Lembre-se, 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 jovem. Nesse texto, agora olhando o capítulo 12, versículo 1. O jovem é aconselhado a desfrutar da sua juventude, levando em consideração
a realidade dos efeitos do tempo, dos anos difíceis que virão, levando em consideração a realidade do juízo de Deus e levando em consideração a realidade do seu Criador. Esse conselho completo agora possui implicações físicas e espirituais, terrenas e espirituais. O alerta aqui, jovem, é para que você não se esqueça de servir ao seu Criador. Você deve se lembrar em todo o tempo que foi criado para a glória dele. E deve fazer isso o quanto antes, já, agora mesmo. Nos próximos versículos, nós encontramos aqui uma espécie de alegoria do envelhecimento. Um poema que retrata os efeitos do tempo, os efeitos da vida e a realidade da morte. Mais uma vez, vemos a realidade da vida e a realidade da morte. E os efeitos do tempo. E o grande alerta aqui é que devemos nos lembrar do nosso Criador, que devemos servi-lo bem antes desses anos chegarem. E para os irmãos que já chegaram nessa etapa da vida, eu digo que certamente ainda existe o que fazer, a fim de edificar a igreja servindo aos propósitos de Deus. Por isso, senhores e senhoras da ICNV de Olaria, vocês são muito importantes. Nós precisamos de vocês. Aos senhores e senhoras que me ouvem, que me assistem, aos irmãos e irmãs de idade mais avançada, vocês são muito importantes para nós. Nós precisamos de vocês. E não apenas aos jovens e aos anciãos da nossa congregação, mas a todos os homens e mulheres. Todos nós devemos levar em consideração esses princípios e devemos viver os anos da nossa existência, lembrando, pensando, ponderando, observando princípios, trazendo à memória aquilo que nós encontramos nesse livro. De que as nossas ações, todas elas serão levadas em consideração. E de que devemos viver lembrando do nosso Criador, servindo ao nosso Criador, cumprindo com o propósito dele. Desfrutar da vida com consciência, com santidade, com intensidade e com temor a Deus. Com temor a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos aqui algumas lições preciosas. Jovens, nós temos neste capítulo a descrição dos efeitos do tempo, da vida, dos tempos difíceis. E aqui nós temos uma alegoria a respeito dos membros do corpo humano. Ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: eu não tenho satisfação neles. Lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, antes que a escuridão comece a se aproximar de você. Antes que, como vimos aqui numa contradição, o sol e a lua e as estrelas comecem a se escurecer. Antes nós vimos o sol como a figura da vida aqui, da claridade,
do impulsionar o jovem para viver, e agora nós temos aqui a realidade oposta. Existe o tempo da escuridão. E nós devemos nos lembrar do nosso Criador e servir aos seus propósitos antes que eles cheguem. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, antes que as nuvens voltem depois da chuva, antes que nós venhamos enfrentar tempestade atrás de tempestade, dificuldade atrás de dificuldade. Antes, no versículo 3, que os guardas da casa tremam e os homens fortes caminhem encurvados, aqui numa referência aos nossos braços e às nossas pernas. Antes que os nossos braços fortes comecem a tremer e que as nossas pernas fortes também comecem a se encurvar, comecem a andar mais devagar. Antes que os nossos moedores parem por serem poucos. Continuando o versículo 3, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, aqui numa referência aos dentes, à boca. Antes que os nossos moedores comecem a parar por serem poucos, antes que os nossos olhos fiquem embaçados, quando nós olharmos pelas janelas, antes que esses tempos, os efeitos desses tempos cheguem até nós, devemos nos lembrar do nosso Criador. Devemos desfrutar da vida com santidade, lembrando dos propósitos de Deus, lembrando do nosso Senhor. Quando as portas da rua, no versículo 4, forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando os nossos ouvidos não estiverem mais atentos, quando aquele barulho for se tornando cada vez menor, quando a nossa audição estiver diminuindo. Antes disso, lembre-se do Criador. Versículo 5, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, numa referência aqui talvez aos cabelos brancos, as flores brancas dessa amendoeira. O gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Antes disso, lembre-se do seu Criador, porque depois disso o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Novamente ele diz, sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Numa referência aqui ao fim da vida. A morte. Antes que a morte chegue, lembre-se do seu Criador. Desfrute da vida com santidade, lembrando de um Criador, lembrando-se de Deus, do seu Criador. Diante do que ouvimos, irmãos, até agora, eu quero concluir com algumas lições e reflexões. Primeiro, para os jovens. Vivam com equilíbrio a sua juventude. Busquem a harmonia entre desfrutar a vida e lembrar do Criador. Eclesiastes não mostra que devemos fazer, melhor dizendo, Eclesiastes nos mostra que devemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Devemos desfrutar da vida e devemos lembrar do Criador. Ele não diz, curta a vida na sua juventude e lembre-se do seu Criador somente lá na aposentadoria. Quando você tiver tempo em casa, quando você tiver a condição de estar parado para lembrar-se do seu Criador, faça isso. Não, o Eclesiastes não diz isso. Ele também não diz, lembre-se do seu Criador na juventude e curta a vida lá na sua aposentadoria. Jovens, não desperdicem a sua juventude. Vivam com equilíbrio. Façam as duas coisas. Busquem a harmonia
entre desfrutar a vida e se lembrar do Criador. Façam isso. Por outro lado, podemos concluir que os que não são mais tão jovens assim, agora para os nossos irmãos, senhores, senhoras, devemos levar esses princípios também, esses alertas em consideração. De igual modo, adultos, senhores, lembrem-se do seu Criador, desfrutando sua vida toda. Para cada etapa da vida, o Criador tem os seus propósitos. E se Ele está te concedendo muitos anos de vida, leve isso em consideração e viva até o fim para a glória de Deus, para a glória dEle. Ajudem os mais novos, aconselhem os mais jovens sobre os efeitos da vida com Deus e sobre os efeitos da vida sem Deus. Senhores, senhoras, não desperdicem a sua melhor idade. Há o que fazer. Há o que ser feito para a glória de Deus. E diante disso, nós temos um alerta para toda a igreja, para a igreja de modo geral. E o alerta é: misturem-se. Não vamos departamentalizar a vida. Na igreja, nós temos alguns departamentos para uma condução de trabalho, para uma comunhão específica, para algumas atividades, mas nós devemos tomar cuidado com isso. Não levar isso para a vida, departamentalizar a vida, para melhor desfrute da vida. O vigor e a maturidade precisam andar juntos. A força e a sabedoria precisam estar juntas. Nessa mistura, todos ganham. Por isso, jovens, aproveitem a experiência de vida, a maturidade de vida dos anciãos que estão ao seu redor. Senhores, aproveitem o vigor dos mais jovens ao seu redor, antes que o nosso fim chegue, antes que o seu fim chegue. Certamente o fim debaixo do sol chegará para todos nós. É o que nós temos visto. Não viveremos aqui para sempre. E assim como o salmista perguntou no salmo de abertura desse culto, Salmo 39, diante desta realidade, Senhor, o que eu hei de esperar? Que a nossa resposta seja a mesma, irmãos. A mesma que o salmista deu. Minha esperança está em Ti, Senhor. Nossa esperança é Cristo. E nele tudo faz sentido. Diferente da conclusão que esse escritor teve no versículo 8 dessa realidade, onde ele diz que tudo é sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido. Diferente desta argumentação debaixo do sol, hoje nós sabemos que em Cristo tudo faz sentido. Nele, a vida não acaba em uma sepultura. Em Cristo, a vida não se encerra em uma sepultura, pois Ele venceu a morte. Ele venceu todos os seus inimigos. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva intensamente, viva em santidade, viva para a glória de Deus e creia em Jesus, para viver para sempre, para viver eternamente. Esta é a nossa esperança, nisso eu hei de esperar. Que o Senhor me concedeu dias de vida nesta terra, que eu tenho que desfrutar deles com santidade, me lembrando do Senhor, mas que a minha vida não terminará em uma sepultura. Existe vida eterna e esta vida é Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, creia nele.
Lembre-se disso. Independente da fase, do tempo em que você está vivendo. Lembre-se que no Senhor Jesus há esperança. E que devemos viver a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero terminar este culto cantando um louvor com vocês. Vou me organizar aqui e vamos louvar o Senhor e depois orarmos, encerrando o nosso culto. Vamos louvar o Senhor. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Vamos dizer mais uma vez. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra em nossos ouvidos, em nossos olhos, em nosso coração. Ajuda-nos a viver, Senhor, com intensidade e santidade todos os dias que o Senhor nos conceder nesta vida. Para a glória do Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos. Ser com cada um deles, com cada família, ó Senhor. Nós agradecemos por este momento em nome de Jesus.